Guitarras descentralizadas e distribuídas. Este é o Visão Libertária, sua fonte... Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Este artigo foi revisado por Coreia com K, escrito, narrado e produzido por mim, Quinta Essência. A guitarra elétrica se tornou um dos instrumentos mais marcantes da música de apelo popular desde meados do século XX, presente em vários estilos musicais, desde os mais antigos jazz e blues, até estilos mais específicos e modernos, como o axé brasileiro. A guitarra se destaca de forma inegável no rock e em suas mais diversas vertentes. Se em outros estilos musicais a guitarra ocupa um louvável papel de coadjuvante, foi no mundo do rock que ela se tornou protagonista, praticamente um ícone de toda uma geração e de toda uma leva de músicos e bandas ao longo de décadas. As primeiras guitarras com amplificação sonora por meio de captadores magnéticos foram desenvolvidas nos Estados Unidos pelo imigrante suíço Adolf Rickenbacker nos anos 1930. Porém, foi na década seguinte que Léo Fender, cujo sobrenome estampa as guitarras mais famosas do mundo até hoje, transformou o instrumento naquilo que nós hoje conhecemos. As guitarras Fender foram logo seguidas pelos modelos da fabricante Gibson, ainda nos anos 1940. E como para cada par de irmãos Wright existe um Santos Dumont, há quem afirme que a primeira guitarra elétrica do mundo foi feita aqui no Brasil, em 1944, por Adolfo Nascimento, mais conhecido como Dodô, que foi, isso sim, criador do famoso trio elétrico. Diversos modelos de diferentes marcas se destacaram ao longo dos anos, sendo que alguns se associaram de forma tão definitiva a determinados músicos que acabaram por se tornar quase um complemento da imagem um do outro. Pense, por exemplo, na Flying V de bolinhas, fabricada pela Jackson e imortalizada nas mãos do brilhante Randy Rhoads, ou então nas guitarras modelo SG da já citada Gibson, que se tornaram emblemáticas ao serem empunhadas por guitarristas como Tommy Iommi do Black Sabbath e Angus Young do AC/DC. Contudo, existem dois modelos de guitarra que se destacam dos demais, podendo ser facilmente considerados os mais famosos e admirados do mundo do rock. O primeiro deles é a Les Paul da Gibson, tornada um clássico nas mãos de guitarristas como Jimmy Page, em sua versão Sunburst, Slash em sua versão Gold Top e Zakk Wylde em sua versão psicodélica. E o segundo deles, que é o preferido deste que vos fala, é a clássica Fender Stratocaster, um ícone do mundo do rock, imortalizada por guitarristas como Jimi Hendrix, David Gilmour e Yngwie Malmsteen. Decidir qual dessas guitarras icônicas é a melhor é sem dúvidas um exercício de pura especulação, pois vai do gosto de cada um. O que não se pode negar, porém, especialmente se tratando da realidade de nós brasileiros, é que esses clássicos modelos, reconhecidos por sua qualidade e excelência, estão longe de ter um preço acessível. Você dificilmente encontrará uma Fender Stratocaster fabricada nos Estados Unidos por menos de R$20 mil, sendo que poderá encontrar uns modelos mexicanos de qualidade duvidosa na faixa dos R$10 mil. E se seu sonho é brilhar de cartola tocando o solo de November Rain como Slash, prepare-se para desembolsar cerca de R$20 mil por uma Gibson Les Paul de qualidade. A explicação para o proibitivo preço dessas guitarras no Brasil é até intuitiva, posto que nos Estados Unidos você poderá encontrar esses mesmos modelos por preços mais acessíveis. Só podemos concluir que a alta carga tributária brasileira, especialmente no que se refere a itens importados, é a grande vilã dessa história. Você pode, naturalmente, tentar a sorte ao comprar diretamente de alguma loja gringa uma guitarra vinda dos Estados Unidos, mas é bem provável que ao chegar em solo brasileiro, sua tão sonhada Jackson de bolinhas fique no cativeiro aduaneiro, esperando pelo pagamento salgado do resgate em troca do instrumento. Porém, não são apenas os elevados impostos de importação que explicam o fato de Gibsons e Fenders serem tão caras. O fato é que, como tudo mais nesta vida, nós pagamos caro pelas marcas que estampam os produtos. Ou você acha realmente que um cinto da Off-White vale mesmo mais de R$1.000? E no fim das contas, muita gente percebe esse fato e passa a se questionar se o preço pago por instrumentos de alto nível é realmente justo no que tange ao custo-benefício, e principalmente se não existem outras alternativas mais vantajosas a serem exploradas. E sim, tais alternativas existem, e o resultado disso é que o faturamento das grandes fabricantes de guitarra tem caído
expressivamente nos últimos anos. A toda poderosa Gibson, inclusive, chegou a declarar falência em 2019, e a empresa foi salva, ironia das ironias, justamente pela pandemia, que levou muitas pessoas ao confinamento forçado, fazendo com que muitas delas optassem por dedicar parte do tempo vago ao aprendizado de um instrumento, como violão ou guitarra. Ainda assim, o fato é que as grandes indústrias de guitarra estão passando por dificuldades financeiras. Para guitarristas amadores, não faz o menor sentido gastar uma grana tão expressiva num instrumento dedicado apenas ao lazer. Por outro lado, mesmo guitarristas profissionais se questionam a respeito desse tipo de investimento. Os músicos de grandes bandas, que faturam altas quantias por show, podem se dar ao luxo de colecionar instrumentos musicais de alto valor comercial. Porém, a maioria dos músicos profissionais está longe de levar uma vida de luxo, e para esses, economizar em equipamentos musicais sem comprometer sua qualidade sonora é a melhor das opções. E é por isso que muitos guitarristas têm procurado com cada vez mais regularidade o trabalho dos profissionais conhecidos como luthiers, que além de promover necessárias manutenções em guitarras e violões, também são aptos a construir seus próprios instrumentos. Até algum tempo atrás, guitarristas profissionais costumavam utilizar 3 ou 4 guitarras de diferentes modelos em suas apresentações para atingir os diversos sons necessários para atender seu repertório. Hoje em dia, com o auxílio de um bom luthier, um guitarrista pode confeccionar um instrumento com todas as características necessárias daquelas 3 ou 4 guitarras de marcas famosas, pagando muito menos pelo produto final e evitando gastar uma grana pesada com impostos de importação, é claro. Com a abundância de informações proporcionada pela internet, um luthier é capaz de reproduzir fielmente um modelo famoso de guitarra, com as mesmas madeiras e equipamentos, mas sem o custo da grife envolvida e sem pagar tantos impostos. Invejosos dirão que isso é pirataria, mas quem liga para eles? Porém, cada vez mais músicos buscam a confecção de instrumentos únicos, com características particulares que atendam perfeitamente às suas demandas. E isso nenhuma indústria é capaz de fazer, e guitarras artesanais estão ficando cada vez mais populares. É claro que os componentes menores do instrumento, como captadores, tarraxas e potenciômetros, ainda são feitos industrialmente, mas esses itens representam uma parte pequena do custo total de uma guitarra, e por serem pequenos, eles podem ser mais facilmente importados, sem sofrer incômodos por parte dos fiscais da máfia estatal. Um luthier pode muito bem importar os diversos componentes enquanto trabalha em sua oficina no corpo em madeira das guitarras personalizadas. Existe aí também um nicho de mercado muito promissor. As melhores madeiras para a confecção de guitarras, em muitos casos, têm sua extração proibida. Pense, por exemplo, no mogno, a preferida para a construção de guitarras Les Paul. É praticamente impossível para uma indústria adquirir peças dessa madeira de forma legal. Isso, contudo, não se aplica aos luthiers. Como eles confeccionam poucos instrumentos, eles podem recorrer a um mercado regular de fornecimento de madeiras nobres. As madeiras de demolição. Existe um verdadeiro mercado desses itens, facilmente identificáveis e rapidamente adquiridos por luthiers, que de outra sorte dificilmente encontrariam tais madeiras para sua utilização profissional. Até nisso a construção artesanal de instrumentos leva vantagem, mas com a popularização da internet, a coisa se tornou ainda mais diversificada. Hoje, qualquer um pode baixar da rede os esquemas de construção de qualquer modelo de guitarra, bem como conferir suas ligações elétricas e, é claro, adquirir os seus componentes. Essa situação eleva a criatividade dos luthiers a níveis inimagináveis, e você não terá dificuldades de encontrar vídeos no YouTube com o processo de construção de guitarras com os mais variados e pouco convencionais materiais, como esse vídeo em que vemos uma guitarra construída com lápis de cor. Ou ainda, se você, como o Coreia com K, gosta de artistas que têm alguns dons a mais e não se importa de criar música de qualidade com instrumentos musicais produzidos com matéria-prima de procedência duvidosa, recomendo ouvir as músicas do Sick Steve, que tem uma infinidade de guitarras feitas com o que ele encontra no lixo, como uma guitarra feita de caixas de cigarro, outra feita com cabo de vassoura e calota de carro, ou ainda a outra que tem apenas uma corda e é composta por uma madeira maciça colada a uma peça de lavar roupas em rios.
E apenas para coroar esse novo cenário, não podemos deixar de mencionar as guitarras impressas em impressoras 3D. Sim, elas são estranhas, não exatamente bonitas, e são fabricadas em um material pouco resistente, quase como se fossem guitarras de brinquedo. Porém, não há qualquer dúvida a respeito do fato de que os instrumentos feitos em impressoras 3D têm um grande potencial pela frente, conforme os equipamentos vão se aprimorando para atender às demandas de seus utilizadores. No futuro não muito distante, poderemos ver guitarristas profissionais e amadores imprimindo suas próprias guitarras em casa, utilizando esquemas baixados gratuitamente da internet. No fim das contas, o que acontece com os instrumentos musicais e com a música em geral é o que acontece com todos os outros aspectos da vida humana, graças à informação descentralizada e distribuída. Antigos formatos de negócio, caros, elitistas e pouco eficientes, vão sendo pouco a pouco substituídos por formas mais descentralizadas e acessíveis de negócios, com custo agregado menor e, portanto, mais eficientes. E isso é tudo o que o consumidor, o rei do livre mercado, nas palavras de Ludwig von Mises, quer: o máximo de suas demandas atendidas pelo menor custo possível. E se você questionar o fato de que, de acordo com esta minha análise, uma indústria complexa e tecnologicamente avançada está sendo substituída pelo artesanato, bem, eu precisarei concordar com a sua percepção. Ninguém é capaz de prever para onde o mercado irá se direcionar, e é surpreendente perceber que nesse e em outros nichos, a produção artesanal está recuperando o espaço tomado séculos atrás pela indústria. Também no mercado das guitarras, o livre mercado se direciona, escolhendo soluções mais práticas, ágeis, versáteis e, o melhor de tudo, mais livres da regulamentação e da taxação promovidas pelo Estado. Obrigado por sua audiência. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e o compartilhe com aquele seu amigo esquerdista que ainda acredita no Estado e que gosta de músicas ruins. Se você quiser ser notificado dos próximos vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!